Da decapitação à exposição pública, os últimos momentos de Lampião. A morte de Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, e de seu bando, marcou a história do Brasil de forma indelével. Após sua execução, os restos mortais do grupo atravessaram uma polêmica jornada de exibição pública que durou décadas antes de receberem um descanso final. A emboscada fatal. No dia 28 de julho de 1938, nas primeiras horas da manhã, a temida Volante desferiu um golpe mortal contra Lampião e seu grupo na Grota de Angico, em Sergipe. O ataque foi tão bem planejado que nem mesmo os cães do acampamento alertaram sobre a presença dos policiais. Quando os cangaceiros despertaram para realizar suas orações matinais, foram pegos de surpresa. Embora se acredite que o tiro fatal tenha sido disparado pelo oficial Antônio Honorato da Silva, historiadores como Frederico Pernambuco de Melo contestam essa versão. Em seu livro Apagando Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, Melo defende que o verdadeiro autor do disparo foi Sebastião Vieira Sandes, um escoiteiro de Lampião. Em 2003, Sandes teria feito uma confissão próxima de sua morte, revelando que atirou de uma posição elevada, um detalhe que foi posteriormente confirmado por exames periciais. Execução e mutilação dos cangaceiros. O tiroteio durou cerca de 20 minutos e deixou Lampião e Maria Bonita gravemente feridos. Mesmo agonizando, Maria rastejou até o companheiro e implorou por sua vida, mas a Volante foi implacável. Os policiais, tomados pelo ódio, mutilaram os corpos, decapitaram os mortos e exibiram suas cabeças como troféus. Maria Bonita e outros cangaceiros foram degolados ainda vivos, e a cabeça de Lampião foi brutalmente golpeada após sua morte, deformando seu crânio. As cabeças dos cangaceiros foram armazenadas em latas de querosene e expostas ao público. Os corpos, abandonados a céu aberto, atraíram urubus, levando os policiais a despejar criolina sobre os restos para evitar doenças. O produto também matou algumas aves, alimentando rumores de que os cangaceiros haviam sido envenenados antes da emboscada. A macabra peregrinação das cabeças. As cabeças de Lampião e seu bando foram levadas a Piranhas, Alagoas, onde foram fotografadas na escadaria da prefeitura. Depois seguiram para Maceió e outras cidades do Sudeste. Em Aracaju, no Instituto Médico Legal, o Dr. Carlos Menezes realizou exames nos crânios, concluindo que não havia sinais de anomalias físicas. Em seguida, os crânios foram transferidos para Salvador, onde permaneceram por 6 anos na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Após novos exames, foram encaminhados ao Museu Nina Rodrigues, onde ficaram expostos por mais de 3 décadas. O descanso final. Somente em 1965, devido à pressão popular e da Igreja, um projeto de lei garantiu um enterro digno aos cangaceiros. O economista Silvio Bulhões, filho de Corisco e Dadá, foi um dos principais defensores da causa. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram finalmente sepultadas em 6 de fevereiro de 1969. Os demais cangaceiros tiveram seus restos enterrados uma semana depois, pondo fim a uma das passagens mais sombrias da história brasileira. O dia 28 de julho de 1938 ficou eternizado na cultura nordestina e na história do Brasil. Naquela madrugada, a Volante armou uma emboscada fatal que encerrou a trajetória de Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, Maria Bonita e outros 33 cangaceiros. Na versão mais popular dos fatos, a Volante surpreendeu o bando na Grota de Angico, em Sergipe, com tamanha furtividade que nem os cães notaram sua chegada. Quando os cangaceiros despertaram por volta das 5 horas da manhã para rezar e preparar o café, foram abatidos em um ataque fulminante. O disparo fatal contra Lampião, segundo muitos, partiu do oficial Antônio Honorato da Silva, guarda-costas de Francisco Ferreira. Entretanto, o historiador Frederico Pernambuco de Melo, em seu livro Apagando Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, defende que o verdadeiro autor do tiro foi Sebastião Vieira Sandes. Sandes era coiteiro de Lampião em Alagoas e também seu companheiro na arte da costura. Lampião era um excelente bordador e artesão do couro, revela o historiador, que afirma que ambos chegaram a ser amigos. A revelação veio em 2003, quando, próximo da morte, Sandes confessou o feito. Fiquei emocionado. Passei mais de 20 anos procurando por ele. Minha esposa achou que era uma emboscada. Gravei seu relato por 4 dias, ele faleceu um mês depois. Segundo Sandes, o disparo único de fuzil foi dado a 8 metros de distância, sem envolvimento direto no combate. Lampião esperava um ataque por terra, mas foi surpreendido pelo rio. O silêncio era absoluto, como numa catedral.
A perícia mais recente do perito criminal Eduardo Makoto Sato comprovou que o tiro veio de cima para baixo, desmentindo a versão de Honorato. O punhal de Lampião que foi atingido nunca havia sido analisado. A investida final contra Lampião. O tiroteio durou apenas 20 minutos. Lampião e Maria Bonita ficaram gravemente feridos. Agonizante, Maria rastejou até o companheiro e implorou por sua vida, mas foi em vão. O extermínio dos cangaceiros despertou a fúria da Volante, que saqueou os pertences do bando, decapitou os corpos e mutilou os cadáveres. Maria Bonita foi degolada enquanto ainda respirava. O mesmo destino teve Quinta-feira, Mergulhão, Luiz Pedro, Elétrico, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela, sendo que os 2 primeiros foram decapitados ainda vivos. O ódio da polícia era tão intenso que mesmo morto, Lampião teve o crânio desfigurado com uma coronhada de fuzil. Esse ato ajudou a alimentar a lenda de que o cangaceiro teria escapado com vida. As cabeças foram armazenadas em latas de querosene como troféus da vitória, enquanto os corpos, abandonados ao relento, atraíam urubus. Para evitar epidemias, a Volante despejou criolina sobre os restos, envenenando e matando algumas aves, o que reforçou o boato de que os cangaceiros haviam sido envenenados antes do ataque. A macabra peregrinação dos restos de Lampião e seu bando. O coronel João Bezerra percorreu diversas cidades exibindo as cabeças de Lampião e seu bando em meio à euforia popular. Primeiro, os restos foram levados a Piranhas, onde foram fotografados na escadaria da prefeitura ao lado dos pertences do grupo. Em seguida, passaram por Maceió e pelo sudeste do país. No Instituto Médico Legal de Aracaju, as cabeças foram analisadas pelo Dr. Carlos Menezes, que registrou suas medidas e peso sem encontrar anomalias. Depois foram enviadas para Salvador, onde permaneceram por 6 anos na Faculdade de Odontologia da UFBA, onde passaram por novos exames, sem qualquer achado relevante. Já em estado avançado de decomposição, os crânios foram mumificados e expostos no Museu Nina Rodrigues, na Bahia, por mais de 3 décadas. A peregrinação só teve fim graças à luta de Silvio Bulhões, filho de Corisco e Dadá, que exigiu um enterro digno para os restos dos cangaceiros. 10 dias após o sepultamento, a sepultura de seu pai foi violada e os restos foram novamente exibidos em um museu. Somente em maio de 1965, um projeto de lei garantiu o direito de sepultamento aos cangaceiros, após pressão popular e do clero. Assim, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram finalmente enterradas em 6 de fevereiro de 1969. Os demais membros do bando receberam sepultura uma semana depois, encerrando um capítulo sombrio da história do cangaço. A execução dos cangaceiros foi recebida com euforia pelos volantes, que não apenas saquearam seus pertences, mas também mutilaram e decapitaram cada integrante do bando. Maria Bonita teve a cabeça arrancada enquanto ainda agonizava. O mesmo destino cruel recaiu sobre Quinta-feira, Mergulhão, Luiz Pedro, Elétrico, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela, sendo que os 2 primeiros foram decapitados ainda vivos. O ódio dos policiais era tão intenso que mesmo após a morte de Lampião, um dos soldados desferiu uma coronhada de fuzil contra sua cabeça, deformando seu crânio. Esse ato grotesco alimentou boatos de que o cangaceiro teria sobrevivido e escapado ileso do massacre. As cabeças dos cangaceiros foram guardadas em latas de querosene como troféus macabros, enquanto os corpos foram abandonados ao relento, servindo de festim para urubus. Para conter o risco de doenças, os policiais despejaram criolina sobre os cadáveres, envenenando diversas aves e fortalecendo a crença de que o bando havia sido intoxicado antes da emboscada. O longo percurso dos restos mortais. Em sua marcha triunfal, o coronel João Bezerra exibia as cabeças de Lampião e seu bando, atraindo multidões curiosas. A primeira parada foi em Piranhas, onde os crânios em decomposição foram alinhados nos degraus da prefeitura e fotografados ao lado de armas e objetos dos cangaceiros. Depois seguiram para Maceió e outras cidades do Sudeste. No IML de Aracaju, as cabeças foram analisadas pelo Dr. Carlos Menezes, que as mediu e pesou, sem encontrar sinais de anomalias físicas. Em seguida, já em avançado estado de deterioração, os crânios foram levados para Salvador, onde permaneceram por 6 anos sob estudo na Faculdade de Odontologia da UFBA. Mais tarde foram submetidos a um processo de mumificação e expostos por mais de 3 décadas no Museu Nina Rodrigues, na Bahia. A indignação diante dessa exibição macabra levou o economista Silvio Bulhões, filho de Corisco e Dadá, a lutar para garantir um enterro digno aos restos mortais dos cangaceiros. No entanto, mesmo após serem sepultados, a sepultura de Corisco foi violada e seus restos voltaram a ser exibidos no museu.
O descanso final só foi garantido após intensa pressão popular e um projeto de lei aprovado em maio de 1965, que assegurou o direito ao sepultamento dos cangaceiros. Assim, em 6 de fevereiro de 1969, as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram finalmente enterradas, seguidas, uma semana depois, pelos demais membros do bando.